Estão vendo a tela aí, né? Positivo. Bom, então vamos para a sexta aula, para a última aula da disciplina de irrigação. Então, nós vimos, na boa parte do curso aí, né, com exceção da primeira aula, que nós vimos, então, as questões da irrigação, de quando irrigar e o quanto irrigar, né? O quando é o turno de rega, que nós já falamos, né? Nós começamos lá falando da ETC, evapotranspiração da cultura, falamos da evaporação do tanque classe A, aí chegamos no turno de rega, que é o quando eu tenho que irrigar, e na lâmina bruta de irrigação, que é o quanto, né, de água que eu tenho que pôr na lavoura, quanto que eu tenho que aplicar, quantos milímetros que eu tenho que aplicar de água na minha lavoura, e aí faltou o como irrigar, né, que são os sistemas de irrigação. Então, falei quanto, falei quando, e hoje nós vamos falar como que a gente irriga, quais são os sistemas aí que nós temos de irrigação. Antes da gente começar, tem dois termos, né? Tá aqui, curiosidades importantes, são duas palavras que na irrigação a gente sempre ouve, que é cavitação e golpe de Arriette. O que é a cavitação? Cavitação, tá aqui, é o nome que se dá ao fenômeno de vaporização de um líquido no interior da tubulação durante seu movimento a uma temperatura constante. O que seria a a cavitação? Imagina aqui, ó, é a tubulação. Aí que tá. Imagina aqui a tubulação. Aí no interior da tubulação está correndo o líquido. Dentro da tubulação pode formar umas bolhas de ar, umas bolinhas de ar. Umas bolinhas de ar. Por que que forma essas bolhas de ar? A gente até ouve, quando a gente está perto de alguma tubulação de irrigação e está com cavitação, a gente ouve aquele tipo uns cuspes de ar, assim, ou quando não é o mesmo motivo, mas só para assemelhar o barulho, quando acaba a água da caixa de casa, e aí depois, quando volta, você liga, começa a dar aquelas cusparadas de, de vento, né? Então, aquilo lá é como se fosse uma cavitação. A cavitação forma esse mesmo processo de ar dentro da tubulação. Mas no nosso caso, por que se forma isso? Aqui, no atrito entre o líquido com a tubulação, seja qual for o material, esse atrito do líquido com a tubulação gera uma alta temperatura, esquenta. E com isso, vaporiza o líquido vira vapor. Né? Então, essa alta temperatura de atrito gera uma vaporização, gera essas gotículas de vapor aqui dentro. Por que tem essa alta temperatura? O líquido está com alta pressão. Quanto mais distante a bomba do ponto final, quanto mais potente a bomba, maior a pressão. Quanto maior a pressão, maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o atrito do líquido, da água, no caso, na parede interna do tubo. Então, isso aumenta a temperatura a certo ponto, que forma uns vapores lá dentro. E o que acontece? Esse vapor, quando ele chega no conjunto da motobomba, o que é a motobomba? O que é a bomba? Vamos pôr aqui uma bomba elétrica. Aqui fica o motor elétrico, aqui tem o eixinho, e aqui tem um conjunto de pás de hélice. Né? Umas pás assim, que é a hélice. Então, todo esse motor aqui, na verdade, é para rodar essa pá de hélice. A água entra por aqui sem pressão, e sai aqui
com pressão, com muita pressão. Então, o que acontece? Esse giro aqui da água, ela entra aqui e sai lá em cima. É essa hélice aqui, ó, dessa foto. Isso aqui é um conjunto de pá de hélice de uma bomba. O que acontece se essa bomba, essa hélice, roda no seco, no ar, sem água, ela chega a uma temperatura tão alta, porque ó, nós temos bomba aqui que tem 180 cavalos, por exemplo. Então, imagina você ter 180 cavalos de potência num eixo desse, de uma hélice gigantesca. Imagina a temperatura que isso não chega sem água dentro, né? Ela envermelha tudo e rebenta, estraga. E esse aqui, isso que está na foto aqui, é exatamente um dano causado nas hélices da bomba por cavitação. Ou seja, nesses pontos aqui onde quebrou aqui, é onde ferveu, cozinhou, vermelhou a hélice, de tão quente que ficou rodando sem ar, sem água, só no ar. Então, esse é o fenômeno da cavitação, que causa danos graves aí na bomba. É o tal do rodar sem água, né? Não pode funcionar a bomba sem água, porque danifica. Então, a cavitação, mesmo que o sistema esteja cheio de água, a captação está em ordem, o bombeamento está em ordem, ocorre a cavitação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pôr válvulas de escape, ou trazer a bomba para mais perto, ou diminuir a pressão da bomba, ou pôr mais uma bomba. Às vezes você está a uma distância lá de 1.000 metros do ponto. Então, você põe duas bombas de menor pressão a cada 500 metros, para uma sustentar a outra. O que não pode é continuar da mesma maneira, tendo cavitação e não ter um alívio dessa pressão, desse ar, um tubo de Venturi, alguma válvulazinha de vazão de pressão de ar, para não ter a cavitação, para não danificar a bomba. Tá? Então, isso na hidráulica é muito comum, vocês ouvirem esse termo e ouvirem alternativas aí para remediar esse processo que é indesejável. O outro é o golpe de Arritte. O que é o golpe de Arritte ou Arritte? É o pico de pressão causado por uma alteração súbita no fluxo do líquido na tubagem. É denominado golpe de Arritte porque os picos da pressão são acompanhados por um ruído que dá a impressão de haver algo semelhante a um arite a bater na tubagem. O que é um arite? É um martelo, né? Tem o Thor, desenho lá do Thor, aquele martelo na mão do Thor é um arite. Então, por que chama golpe de arite? Porque esse fenômeno, ele dá uma pancada que parece que está dando uma martelada na tubulação. O que é, a grosso modo, é assim, imagina que a tubulação, o líquido está indo nesse sentido, o fluxo está indo nesse sentido, chega aqui, ele encontra uma barreira, uma válvula, uma barreira, o fim do curso, aí ele pega e volta. E aqui tem outro indo de em frente. Esse aqui vem aqui, bate aqui e volta. Aqui tem outro indo de em frente, ou seja, aqui tem um encontro no sentido contrário. O fluxo de água indo, encontrou alguma barreira e voltou. E aqui vai bater. A pancada é tão gigantesca que veja uma tubulação dessa aqui da foto. Olha o dano, como que arrebentou a tubagem, a tubulação. Aqui foi encontro de duas águas, de dois líquidos, em fluxo contrário. Um vindo, o outro indo. Olha, aqui é o golpe, o dano que causou. Como que isso ocorre? Fechamento brusco de uma válvula, ligar uma bomba de pressão, enquanto uma bomba de sucção com outra de pressão em fluxo contrário, em sentido contrário. Fechamento brusco de válvula, principalmente hoje tem muito dessas válvulas esféricas que fecha com meia volta. Isso aí, para causar um golpe de Arritte, é muito alta chance, muito fácil de acontecer, né? Que essas válvulas que dá meia volta e já fecha de uma vez, porque a água está indo, fechou, bateu, voltou, encontrou uma com a outra. Quem mora em prédio, é lógico que salvo as devidas proporções, né? Porque o caninho do chuveiro é pequenininho, mas quem mora e a água desce por gravidade, né? Quem mora no prédio não tem bomba que joga água
né? Igual na casa da gente, não tem bomba. A não ser que a caixa d'água esteja baixa, né? Se a caixa estiver aberta do chuveiro, aí tem uns pressurizadores que você põe na caixa d'água. Mas em via de regra não tem. A água desce da caixa por gravidade. Quando é um prédio, a pressão é maior ainda, né? Porque ela vem lá do 10º andar. Você mora lá no primeiro andar. Essa água desce na gravidade com bastante pressão. Quando você fecha o chuveiro de uma vez, você escuta um tac, um estourinho assim. É lógico que não chega a ser um golpe de arrite, né, propriamente dito, porque o cano é pequeno, não é uma água bombeada, é uma água descendo por gravidade. A gente consegue ouvir no chuveiro, quem mora em prédio, no andar térreo, quando fecha de uma vez, dá essa pancadinha ali atrás do registro. Agora, imagina uma tubulação desse tamanho da foto aqui, gigantesca. Imagina o tamanho de uma bomba para tocar uma tubulação desse tamanho, dando um golpe, um líquido de encontro com o outro. O barulho é feio, estraga e causa danos, então, danos grandes, né, igual a gente vê na foto. Então, recomenda-se fechar devagar as válvulas e também ter sistemas de alívio de pressão durante o trajeto, né? Tem uns sistemas de alívio que ele, antes da... Aqui tem a válvula aqui, o registro para fechar, né? Tem um registro, e aqui tem tipo um retorninho assim, ó. Aqui está a tubulação, aqui está o registro. Então tem tipo um retorno aqui, ó, que se a água bater, ela volta por cima, não volta dentro do tubo. Mesma coisa aqui, aqui é tipo um retorninho na tubulação, assim, ó. Então se a água bater aqui, ela volta para cá, não volta de encontro com a água dentro do mesmo fluxo. Aqui também evita o golpe de arite. Tá? Então, esses dois termos são bastante utilizados na irrigação. Vamos falar então da irrigação propriamente dita. Aí eu vou perguntar para vocês. Imagina essa foto aqui, ó. Nesse vaso, eu coloquei 5 milímetros. Nesse vaso de cá, eu também coloquei 5 milímetros. Só que, nesse aqui, eu despejei de uma vez assim, ó, como num bico da garrafa. E esse aqui, eu pulverizei. Aí eu pergunto, como que ficou a irrigação? Como que ficou o molhamento da terra dentro do vaso, de um lado e de outro lado? Como que ficou? Molhou tudo? Os dois molharam toda a terra ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Se eu virar uma garrafa de uma vez assim no vaso, vai molhar o vaso inteiro? A terra do vaso inteiro? Ô, professor, eu acredito Não. que só mais o Ah, meio. Acredito que vai molhar só o meio do balde, né? exatamente. Vai molhar só no meio, a ponta, as beiradas não vão molhar, vai continuar seco, e a água do jeito que vem sai reto. E do lado de cá, se eu pulverizar de maneira correta, com o sistema de irrigação, aí sim, vai molhar o vaso como um todo. A água vai distribuir uniforme e não vai pingar, não vai escorrer. Então, essa que é a diferença de um sistema de irrigação para falar, só eu vou molhar, né? Você fala assim, vou molhar 5 milímetros. Molhar 5 milímetros, você sabe que já é 5 litros por metro quadrado, fala assim, eu vou molhar 5 milímetros, eu posso molhar assim, ó, posso pegar uma garrafa e virar lá. E aí, o que vai resolver? Nada, né? Eu não vou estar molhando o vaso como um todo. Então, molhar é diferente de irrigar. Irrigar depende do sistema de irrigação. O sistema de irrigação correto, adequado, vai fazer isso aqui. Vai molhar o vaso todo e não vai deixar a água escorrer. Porque a gente não quer que a água escorra, né? Que é a chamada infiltração ou percolação em excesso, que arraste os nutrientes embora, ou que não arraste, mas tem escorrimento superficial, que é a chamada erosão. Então, molhar, aplicar 5 milímetros não é a mesma coisa que molhar, tem que ter um sistema de irrigação. Né? Então, aí a água infiltra rapidamente sem ser absorvida pelo solo, ou seja, passou direto pela água. Então, se isso ocorre, eu tenho que ter um método de irrigação adequado, né? Tem que mudar o meu método de irrigação
Por quê? Se eu estou jogando 5 milímetros aqui, a água está escorrendo, eu não estou fazendo irrigação. Então, eu tenho que ter um método de irrigação adequado para aplicar a lâmina adequada, tá? Então, os métodos de irrigação são 4. Dentro dos métodos, aí nós temos os sistemas, né, de irrigação. Os métodos não passam desse aqui. É superfície, é aspersão, é localizada ou é de subsuperfície. É um desses 4 métodos, necessariamente. Dentro do sistema, do método de superfície, eu tenho inundação e tenho de superfícies de sulco, irrigação por sulco. Dentro do sistema de aspersão, eu tenho aspersão convencional e aspersão mecanizada, ou com pivô central ou carretel enrolador. Dentro do método de irrigação localizado, tem gotejamento e microaspersão. E dentro do método de subsuperfície, eu tenho o sistema de gotejamento subterrâneo, de elevação do lençol freático ou das mesas de irrigação. Tá? Então, os sistemas de irrigação são os equipamentos, são as ferramentas, aquele lá que eu vou mexer, aquele lá que eu vou regular, aquele lá que eu vou transportar. Aqueles são os sistemas, né? Eu transporto no meu caminhonete, no meu caminhão, o meu sistema de irrigação. Que aí são diversas empresas, diversas marcas, diversos sistemas. Agora, métodos são esses 4. Ou você está aplicando a água pela superfície, ou você está aplicando a água por aspersão, ou você está aplicando a água localizada na planta, ou subsuperfície, ou seja, abaixo da superfície. Aqui eu apaguei os preços, mas só para a gente ter uma noção do mais barato. Não é regra, lógico, né? Tudo tem exceção, né? Fala assim, mas tem um que é mais barato que o outro. Sim, não é regra. Mas, em maneira geral, o sistema de aspersão é o mais barato, o sistema de pivô central é o mais caro. Só que a gente vai ver, eu estou dizendo, cuidado, até slide, às vezes pode dar, tem alguém trabalhando na área, vai falar que não é assim, realmente pode não ser, tem exceção. E atenção que eu estou dizendo é custo de implantação, eu não estou dizendo custo de manutenção mensal, eu digo assim, de pessoas, de despesa, tudo mais. Porque aí o sistema inverte, né? Tem sistema de aspersão, o custo mensal é mais do que o dobro do pivô central. Porque o pivô central ele é caro para você comprar, mas depois que você compra, ele quase que trabalha sozinho. Você, de longe, você resolve, uma pessoa faz lá 1.000 hectares por dia. O aspersão, não. A aspersão precisa de gente para desmontar a linha, puxar a motobomba, regular os aspersores, enfim. Quando eu me refiro aqui do mais barato, é para implantação, para comprar. Pessoal, vou tirar no bolso e comprar meu sistema de irrigação, que você entrar mais caro que o sistema de aspersão. Mas é tudo conta, lá na frente tem que ver o custo de cada um. O que é o sistema? Então vamos para o primeiro método, que é o método de irrigação por superfície, sistema de sul. O que é o sistema de sul? É esse aqui que nós estamos vendo na foto, aonde a água vem de um canal, a água vem aqui de um canal, pode vir de uma tubulação, pode vir de um tanque, e do canal pula para o sul. Aqui no sul, ele tem essa área, tem que ter um nivelamento muito perfeito, com uma declividade por volta de 4, 5, não mais de 6%, para essa água entrar aqui e escorrer lá embaixo. A água não pode ficar parada, principalmente quando se trata de fertirrigação. Porque se eu pôr o adubo aqui, esse adubo tem que chegar lá embaixo. Se essa água ficar parada aqui, a água vai criar algas, fungos, né, aqueles líquens verdes, a água vai ficar verde, não vai chegar água lá embaixo, vai virar aquela lama verde, e não pode, tem que ser água corrente. Porém, não corrente, correndo, né? Bem devagar, uma declividade bem devagar. Então, é um sistema, assim, que ele exige um ótimo nivelamento das superfícies do solo, por quê? Porque ele não utiliza sistema nenhum. A gente vê aqui, aqui dentro da área, essa outra foto aqui. Não tem nenhum sistema, é o próprio suco.
A única coisa que precisa é o nivelamento do terreno para usar a superfície do solo, né? Porque essa água vai por gravidade. Veja que aqui, ó, aqui tem um canal aqui e daqui está pulando para dentro. Então, esse terreno tem que estar totalmente nivelado, com pequenos níveis de 3 a 4%, para essa água poder sair daqui e descer até lá o final, escorrendo por gravidade, tá? Então, precisa do nivelamento. É simples operacionalmente para trabalhar. Para fazer, é uma mão de obra especializada para fazer, não é qualquer um que consegue ir lá e deixar niveladinho que essa queda. Mas depois que já está feito, que já está pronto esse sistema, é um sistema relativamente simples de se trabalhar, barato, por quê? Não tem que ficar mexendo no equipamento, não tem que ficar transportando tubulação, não tem que fazer nada, é só você ligar essa água, você liberar a passagem da água para ela descer por gravidade, tá? Outra vantagem, depende da altura. Por exemplo, a aspersão, aquela que vem por cima, quando a planta está alta, você não consegue jogar por cima. O sistema de inundação de sulco, você consegue, independente da altura da planta, você consegue continuar irrigando. Maior mão de obra, mas para implantação. Muitos parâmetros do projeto, precisa ter um projeto bem elaborado, não permite fertirrigação, na verdade não é ideal que se faça fertirrigação por conta disso, porque a planta, ela não é inteligente, ela absorve nesse sentido, né? Ela é inteligente para as outras coisas tudo, mas para absorver, que eu digo, ela não escolhe o que está absorvendo. Então, pode ser que essas plantas aqui anteriores, próximo ao canal, absorvam muito mais de nutrientes do que as plantas lá de baixo. Então, uma fertirrigação, um sistema por inundação, é desfavorável por conta disso, que o nutriente ele acaba se infiltrando ou sendo absorvido aqui no começo, não chegando lá no final. Então, é recomendável que você faça adubação normalmente, de plantio, e aí utilize, quando necessário, quando for a opção, o método de inundação de sulco. Apresenta baixa eficiência, lembra quando nós utilizamos a formulinha lá da lâmina bruta de irrigação, nós falamos eficiência do sistema de irrigação? Lembra que o mais baixo dos sistemas era o de inundação, mais baixa eficiência. Por quê? Veja, essa água está exposta no sol, está suscetível a infiltrar. Então, média 50%, ou seja, para cada 100 litros você joga nesse sistema, só 50 vai ficar disponível. Por quê? Parte vai evaporar com o sol, a temperatura, e parte vai percolar, vai filtrar no solo. Então, é um sistema de baixa eficiência por conta disso. O arroz, aí na foto, ele é uma cultura que os grandes produtores optam em fazer plantio de arroz inundado, arroz irrigado, por conta de maior produtividade e, e é uma cultura que trabalha com arroz inundado, com arroz por irrigação. Veja aqui um trabalhador, né? Aqui é chamado de tabuleiro. Cada quadrinha dessa aqui chama-se de tabuleiro de plantio. Aqui no Vale do Ribeiro, se eu não me engano, ali pro lado chegando pro litoral, lá antes de descer a serra, depois de Jundiaí, aqueles lados ali, tem muito produtor de arroz, Mogi das Cruzes, tem muito produtor naquela região ali, e é tudo assim, produtor simples, vejo que tem equipamento apropriado. Na aula de culturas anuais, a gente fala um pouquinho do plantio de arroz, aqui, ó, no caso, ele está semeando a lanço. Veja que aqui o tabuleiro já está cheio, e ele está semeando a lança. Pode semear tanto mudinha já brotada, plantinha já germinada, né? Ou a semente pura, a semente propriamente, né? E joga, planta a lança, vai jogando. Então você vê, tem sistema mecanizado próprio para áreas inundadas. Veja aqui um esqueminha que eu disse, que essa água não pode ficar parada, né? Então veja aqui, ó, um esqueminha, ela entra aqui por esse canal, tá vendo? O canal vai de fora a fora cada tabuleiro. Entra e o ponto que ele sai lá do outro lado. Veja aqui, ó, que entrou aqui, atravessou o tabuleiro e desceu lá do outro lado. Ou seja, o desnível está para cá. Aí no tabuleiro
posterior, o desnível está ao contrário, desce para lá. Aí o desnível volta para lá. Aí o desnível volta para cá. Então você vê, e aí cai num dreno, no dreno principal. E aí retorna para o sistema. Então veja que ele faz esse zigue-zague, né? Essa água não fica parada e muito menos desce reto, porque podia entrar aqui e descer reto aqui, mas e o outro lado? Não vai chegar nutriente e água? Então ela vai descendo em zigue-zague, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui e cai no dreno. Então é sempre assim: tem um canal principal, um desnível dentro de cada tabelinha dessa e tem um dreno lá embaixo. Pode ser em diversos formatos, ó, pode ser quadrado, veja aqui, mesma coisa, o canal principal, aí desceu no canal secundário, caiu para dentro do tabuleiro, saiu do lado de lá e desceu para o dreno. Mesma coisa aqui, ó, para qualquer lado que você vai. Aqui, desceu aqui o canal principal, veio até aqui, entrou aqui no canal secundário, caiu para dentro do tabuleiro. Percorreu o tabuleiro, desceu para o dreno secundário, caiu para o dreno principal. A mesma coisa aqui, ó, entrou para o tabuleiro, saiu lá do outro lado, caiu para o dreno e foi. E aí ele volta para o canal novamente, volta para o canal principal. Para sempre? Não, tem um limite. Eu vou falar um pouquinho mais disso aí mais adiante, quando falar de hidroponia, porque tem um limite, né? Essa água não pode ficar rodando para sempre, tem que ter o controle da adubação, tudo mais, mas ela volta, é do dreno para o canal, do dreno para o canal, vira um sistema, um circuito fechado de irrigação. Então, falamos do sistema de inundação e aspersão. E inundação de superfície ou de sul. Então, vamos falar do aspersão. Aspersão é o sistema mais utilizado, né? Eu não vou falar em porcentagem exata, mas diria que um chute aí 70%, 80% da irrigação é via aspersão. E qual que é a aspersão? A aspersão é a famosa chuva artificial, né? Que é uma imitação melhor da chuva do que uma aspersão, né? Igual nós estamos vendo na foto aqui. É uma chuva artificial, é a aspersão, é o que utiliza os aspersores. Um esquema básico do sistema de aspersão é assim: tem um canal, a motobomba, a tubulação, a adutora, que cai nos canais secundários e tem os aspersores, né? Os aspersores com os cortes aqui, peraí que eu já lembro o nome. A tubulação aqui é telescópica, onde ela pode subir ou descer, você põe maior ou menor, a base aqui do aspersor. O aspersor está aqui e aí tem uma tubulaçãozinha aqui que chega até o aspersor. Aqui o sistema de aspersão, né? Como eu estava dizendo, isso aqui, para quem trabalha com vinhaça, vê que é bem parecido, né? Olha lá, tem um canal, aí eu tenho a motobomba, eu estico a minha tubulação de alumínio, aqui eu ponho o meu carretel enrolador e estico a mangueira do carretel, do rolão, do hidrorol, cada um tem o nome, mas é bem parecido, né? Então, o sistema lá da vinhaça é um sistema de aspersão, idêntico a esse aqui, ó. Tem um reservatório, ou canal, ou tanque, ou no próprio caminhão, a motobomba bombeia para a tubulação e vai chegar até os carretel enrolador. Estica a mangueira, ele vem vindo. Então, assim é o sistema de irrigação por aspersão. O sistema pode ser móvel ou fixo. Veja aqui na foto, a gente vê o sistema, ele é móvel. Tá vendo aqui? A gente consegue. Qual que é o fixo? Tem uma... Isso é um aspersor. Então, isso é um aspersor. Veja que ele tem aqui uma linguetinha e ela tem dupla função. Essa que fica batendo, ó. Qual que é a dupla função que eu digo? Cada batida, ela é solta. Então, ela começa aqui e termina lá do lado do esguicho ali.
cada batida que ela dá um pulinho na engrenagem aqui dentro e faz com que ela rode. O aspersor gire. Ele gira até o ponto onde pôr o limitador, que o aspersor bate e retorna, que é o que nós vimos. Chega lá no final, ele retornou de uma vez, porque chegou no fim, no limite. Você programa, se você quer para 90, para 180, ou quer que rode 360 graus. E a outra razão dessa linguetinha é esparramar a água. Porque senão, esparramar o jato, abrir o jato, quebrar o jato. Porque se tiver somente o jato, essa água cai lá no fundo, forma um jato seco e vai molhar só lá na ponta, vai molhar só lá na frente. Então, o que acontece? Quando ela dá essa batida no jato, ela esparrama essa água, ela quebra o jato e faz com que molhe, porque senão vai molhar só lá no fundo, né? Se fizer assim, molha só lá no fundo. Então, quando você bate, ela já vai molhando, de fora a fora, né? Veja como ela faz aqui, ó. Olha lá. Não está molhando só lá no fundo, está molhando toda a parte. Então, é esse o sistema de aspersor. Isso é um aspersor. Salvo a proporção, é o mesmo aspersor que a gente vê nos grandes sistemas de irrigação, né? Que nem a gente costuma ver lá na vinhaça, ou ver na pastagem, ou ver em outro tipo de plantio, seja ele qual for. Mas esse aqui a gente fala o canhão ou o revólver do aspersor, né? Mesma coisa, lá naquele vídeo anterior não tinha aquela linguetinha pretinha batendo? Aqui também tem, é o mesmo motivo. Cada batida dessa aqui, ela quebra o jato. Então veja que aqui tem ela é torta para um lado e torta para o outro, no sentido de quebrar o jato. Veja aqui na foto, ó, que se não tiver essa lingueta, eu não estou lembrando o nome, que essa linguetinha batendo aqui, o jato ia sair seco para frente, né? Mas ele não, ele quebra no meio do caminho, que forma até um arco-íris. Então, quem está quebrando para irrigar no meio do caminho e não só lá no fundo, é esse mecanismo que fica batendo. E cada batida que ele dá, ele faz andar o aspersor. Olha lá, veja aqui, ó, como que o jato, ele é quebrado, né? Lógico que lá na ponta vai cair mais, mas ele pulveriza no começo aqui, ó. Então, veja, ó, se pegar aqui, ó, como está molhando como um todo, né? Ó, aqui está tudo molhado, ó. Então, essa batida que ele dá aqui, ele umedece toda a área, baixa poeira, distribui mais uniformemente. É lógico que não é uniforme o sistema de aspersão, como um pivô central, por exemplo, né? Porque distribui homogêneo. Aqui é lógico que lá na frente, a tendência é cair um pouco mais. Por isso que nós fizemos até aquelas contas na aula passada, né? No coeficiente de uniformidade, onde diz, a gente esparramos pluviômetro na área, e ver o quanto cada pluviômetro coletou, né? Porque lá na frente, com certeza, coleta mais, aonde está a ponta do jato. Mas veja que está tudo sendo molhado, né? É aqui que eu pulei aqui, ó. É aqui o sisteminha das engrenagens, ó, que cada vez que aquela lingueta bate lá na água, aqui, esse eixinho, pula um dentinho aqui da engrenagem.
E aqui é o limitador. Então, a hora que bater aqui no limitador, o canhão retorna. Ele muda o sentido, né? Ele aqui ele é como se fosse um botão, ele destrava e vai para o outro lado. Aí o canhão começa a retornar. Os sistemas, né, esse que nós vimos anteriormente, que a gente vê na vinhaça, é um sistema móvel, e ele pode ser levado, né? Você utilizou lá no plantio, e aí a cultura cresceu, você não precisa mais irrigar, ou então chegou a chuva, você não precisa mais irrigar, você desmonta e leva embora. Aí existem os permanentes, que são os utilizados em campo, em gramado, em jardinagem, que são esses que ficam enterrados. Você vê que aqui ó, a gente não enxerga o aspersor, não enxerga a tubulação, são mais caros, né? A gente vê em campo de futebol, a gente tem visto tudo assim, né? Lá fica só uma pontinha para fora aqui, ó, ou nem isso a gente enxerga, fica bem escondido, e quando atinge a umidade, automaticamente tem o sensor de umidade no solo, quando atinge determinada umidade que você programa, o aspersor sai, pula e começa a girar e molhar. Então, é um sistema bem mais caro, isso aqui é fixo, isso aqui não justifica o sistema fixo para lavoura convencional que a gente costuma trabalhar. Sistema fixo é para gramado, campo de futebol e jardinagem. Mas é um sistema de aspersão também. Baixo custo de mão de obra, por quê? Porque ele faz tudo sozinho, né? Ele faz tudo automático, então ele tem baixo custo de mão de obra. Porém, é mais caro para implantar. Então, justifica só para pequenas áreas, esses permanentes, né? Porque toda tubulação, tudo, permanece fixo, ou seja, você não tem opção de aproveitar numa outra área, né? Então, quando você utiliza o mesmo equipamento numa área grande, você economiza, você dilui o custo, né, de investimento. Agora, quando você gasta caro e vai ficar fixo, seu custo aumenta. Então, esses fixos são mais destinados à jardinagem. Sistema de aspersão mecanizado. Então, nós falamos do sistema de aspersão, os aspersores, que nós vimos agora, e o sistema de aspersão mecanizado. São dois, carretel enrolador e pivô central. Qual que é o carretel enrolador? Esse aqui é um carretel, como o próprio nome diz, né, que se enrola. Aqui é um canhão, uma carretinha, que fica, o aspersor fica nessa carretinha, nesse carrinho, aliás, e esse carrinho aqui, você engata no trator e puxa. Puxa, dependendo de quantos metros que tem aqui seu carretel, 100, 150, 200 metros pode ter seu carretel. Aqui é um redutor que a água ela é bombeada por aqui, veja, ela é bombeada por aqui, ela entra nesse sistema redutor, onde tem uma engrenagem que a própria água movimenta essa engrenagem no sentido a enrolar o carretel. Você desengata, ela tem a marcha dela aqui, você desengata, põe no neutro para esticar o carrinho, estica e desenrola. Aí você vem aqui, engata, o redutor, que com a própria pressão da água, aciona a corrente da engrenagem e faz o carretel enrolar. Aqui fica um painel eletrônico, aonde você faz a programação da velocidade que a mangueira vai recolher, que na verdade é o metro cúbico, quanto a lâmina que você vai aplicar. Se você recolhe mais rápido a mangueira, irriga menos. Se recolhe a mangueira mais devagar, vai irrigar mais. Esse sistema ele pode ter, o painel aqui pode ser a bateria, ou no caso dessa foto, é solar. E esse aqui, ele gira, né? Você vê aqui, ele está na posição de transporte, onde engata num trator e arrasta ele. Aí, quando você vai utilizar, você gira o carretel no sentido contrário, que ele está no sentido para transporte. Aí você roda ele, estica para frente, para o lado, no caso aqui, né? Para o lado, entre os dois pneus aqui, ó, você estica entre o eixo, você estica ele para o lado. Aqui é o que aqui a caixinha que eu falo, que é o sistema, isso aqui é um vídeo. Ó, então aqui, ó, olha lá, um relógio, um manômetro de pressão. Para que eu tenho que ter essa pressão aqui? Porque a pressão que está aqui no carretel, no carretel, tem que ser a mesma que chega lá no carrinho.
Veja que aqui está por volta de 5 quilos por centímetro quadrado. Lembra lá quando na primeira aula nós falamos de transformação de unidade de pressão? Até um dos motivos é esse, porque tem manômetro que tem uma unidade, tem manômetro que tem outra unidade, então às vezes eu preciso converter, porque a pressão daqui tem que ser a mesma pressão lá da ponta da mangueira. É por isso que tem esse manômetro aqui. Lá esticou a mangueira e está lá ligado lá na frente, fazendo a aplicação. Ah, lá estava 5, aqui também está 5. Ou seja, o sistema está fechado, não tem vazamento, está com a pressão ideal para chegar, atingir a distância do jato, a distância programada. Então, veja lá, ele vai batendo, cada batida que dá aqui, vai rodando o canhão. Até chegar no limite, ó. Ó, veja que aqui, ó, tem um limitador aqui. A hora que esse pino bater aqui, ele inverte o sentido e retorna. Aqui, ó. Aí retorna. Então, você define o quanto você quer que roda, né? Por que ele não deixa rodar 360 graus? Porque senão vai molhar o carretel, vai molhar o pessoal, vai molhar os carros, né? Então, você deixa molhando 180 graus só para frente. Na hora que chegar aqui atrás, vai molhar tudo, né? Então, você deixa molhando só para frente. Na hora que dá, você põe lá o limitador, na hora que chega em 180 graus, ele retorna. Então, aqui o sistema, um canhão de irrigação. Aquela foto que nós vimos é na carretinha, mas ela pode estar em cima de um sistema rodoviário, né? O carretel no sistema rodoviário. Prático, pode pegar a pista, o outro lá na carreta já não pode, né? No trator, não pode pegar a pista. Esse aqui já pode. Você engata um caminhão qualquer e leva embora. Tem as vantagens, tem as desvantagens, né? Vantagem é isso aí, que você leva embora para onde você quiser, para a fazenda que você quiser ir, é só engatar e levar embora. Desvantagem que é um equipamento rodoviário, tem que ter placa, tem que ter licenciamento, IPVA, tem lugar que ele é mais difícil de chegar, porque ele é pesado, uma carretinha no trator chega basicamente em qualquer lugar, né? Uma carreta rodoviária dessa tem suas limitações de entrar em lugar inundado, muito abaixado, chegar muito perto do reservatório, do tanque, né? Porque o motorzão aqui na frente, mais o peso da carreta, é diferente do que aquela carretinha de arrasto do trator. Mas tem a vantagem de você pegar e levar embora para onde você quiser. Aqui uma outra carretinha menorzinha. Então tem mangueiras de diferentes tamanhos, né? 50, 100, 200, 300 metros. Você vê essa carretinha aqui é menorzinha, mas é o mesmo carretel enrolador. Aqui no Citrus, o carretel enrolador fazendo aspersão no Citrus. Veja aqui que ele tem o suporte aqui é bem mais elevado para molhar por cima. Aqui, uma carretinha menorzinha ainda. Olha que miudinha que é essa. Carretelzinho enrolador. Olha essa aqui, ó, irrigando vaso, frutífera. É uma coisa, ó, lá na frente tem um aspersorzinho pequeno. E aqui ele vem enrolando. Uma mangueira, vê que é um calibre aqui, bem em diâmetro, bem menor do que o que a gente é acostumado a ver numa usina, num sistema de aspersor, mas é um carretel enrolador da mesma maneira. O outro sistema de aspersão mecanizado é o pivô central. Então, nós falamos de inundação, inundação de sulco, aí entramos na aspersão propriamente dita, aspersão mecanizada, que é o pivô central e o carretel enrolador. Pivô central, ele é sempre um lado fixo e o outro lado móvel. O lado fixo fica sobre uma base de concreto, aonde tem a disponibilidade, aonde ele faz a captação,
de água. O sistema, ele sempre é elétrico, veja aqui, ó, uma base fixa de concreto, a outra base que é móvel, a outra ponta, né? A outra extremidade é móvel e uma extremidade é fixa. Então, está aqui um painel elétrico, onde você faz a programação, e aqui a tubulação está enterrada. Veja que aqui a tubulação a gente não consegue ver, ele está fazendo a captação por baixo. Como eu disse, o sistema ele é elétrico, tem que ser elétrico, assim que ele faz a movimentação. Veja aqui como que ele faz uma névoa, é bem mais homogêneo que o outro tipo de aspersão via canhão, por conta do pulverizador, né, dos bicos de aplicação. Veja a névoa que faz, né? A uniformidade da aplicação. Porém, ele não opera em alta declividade, ele não atravessa, se tiver um terraço, uma curva de nível, ele não consegue pular, vencer, tem que tirar o terraço, tirar a curva de nível. Se tiver um canal passando o líquido, a água, você tem que fazer uma ponte para as rodinhas passarem. A velocidade com que ele se desloca é de acordo com a lâmina que você quer aplicar. Então, veja que você inverte a roda, né? Para transportar, você põe a roda no sentido para frente. Quando você vai girar, você põe a roda no sentido lateral, veja que ela vai andando bem devagar. Por isso que eu digo, ela não tem força para vencer uma curva de nível, um terraço, uma declividade grande. Se tiver uma curva de nível aqui, terraço principalmente, você precisa quebrar ele para conseguir vencer, senão o pivô não consegue vencer. Mas faz uma névoa perfeita, faz uma aplicação muito homogênea. Aqui os bicos de aspersão. Como que o pivô central se movimenta, né? Muita gente talvez nunca parou para pensar como que ele roda, como que ele se movimenta. Esse videozinho aqui vai explicar. O pivô é montado em várias partes e cada uma delas tem uma torre responsável pela movimentação. O deslocamento é feito aos poucos. A primeira torre é acionada e fica desalinhada em relação às demais. Isso estimula a próxima torre e assim por diante, até que todas as partes fiquem alinhadas novamente. Daí, o ciclo recomeça. Então, veja aqui. Então, ó, vocês viram, só é a primeira torre, essa aqui, ela tem torre. O que que é torre? É aqui, ó, cada uma dessa aqui é uma torre. Que são uma, duas, três torres. Cada torre, só a primeira torre tem um motor nas rodas. Essa vai movimentar. A única que tem tração é a primeira. As outras, como vai ficar desalinhada com relação à primeira, e ela tem as rodas, mas as rodas são livres, são desengatadas, vamos falar assim, elas vão se alinhar com a primeira que moveu. Então, a primeira vai, desalinha com a segunda vai, desalinha com a terceira vai. E cada uma delas tem uma torre responsável pela movimentação. O deslocamento é feito aos poucos. A primeira torre é acionada e fica desalinhada em relação às demais. Isso estimula a próxima torre e assim por diante, até que todas as partes fiquem alinhadas novamente. Daí, o ciclo recomeça. Então é assim que o pivô vai andando. Então veja que só um lado tem um motor, só uma extremidade tem. Olha o motor. O motorzinho é um motor pequeno, um motorzinho de meio cavalo, uma potência bem baixinha, porque ele precisa só girar esse eixinho cardan aqui, ó. Aqui o eixão, o motor está aqui tem um eixinho. Esse eixinho que vai rodar a roda, que vai girar, vai movimentar um cardanzinho aqui que vai movimentar essa roda. Então, ele não precisa de potência, de força, de nada. Ele roda bem devagarzinho. Olha lá, então é sempre assim, ó. As torres da ponta que tem um motor. O cardan que roda a torre. Aí uma pendural, o nome que eu estava tentando lembrar, isso aqui é o pendural. Então, a primeira torre desalinha, porque só a primeira tem motor, tem tração. As outras torres vão só acompanhando, né, a primeira. É assim que o pivô central roda.
Então, sempre quando vocês virem um pivô, vocês vão ver isso, que uma base é fixa de concreto, né, presa ao concreto, onde tem a captação, e a outra ponta é onde tem um motorzinho, um motor redutor, que faz as rodinhas se movimentarem. Aí no painel, por isso que tem que ser elétrico, né, para tocar aquele motorzinho da ponta lá da primeira torre é elétrico. Então, tem o painel elétrico, lá vai ter o voltímetro, né, que você está trabalhando, hora de trabalho, aí tem a velocidade de rotação, aí tem um botão para você fazer a calibração com água ou sem, um botão de para frente, para trás, enfim, tem todo o painel de controle. Tem as luzes, que serve essa luz? Para saber se está funcionando ou não. Se a luz de cima está ligada, vermelha, é porque está desligado. Se a luz branca de baixo estiver funcionando, é porque está ligado. Porque como é elétrico não faz barulho, você não sabe se está ligado ou desligado, a ver de longe. Então, você vai se baseia pela luz vermelha de cima acesa e desligada. A branca de baixo acesa é sinal que o sistema está operando. Então, nós temos pivô central de diferentes tamanhos. Aqui, ó, barrinho, peitoral, a base fixa, a caixa de comando, as luzes. Veja o tamanho dessa aqui, ó. Maior pivô central do mundo, raio de 1.300 metros, ou seja, 1,3 quilômetros, 26 torres, ó, uma, duas, três, 26 torres, área irrigada 530 hectares em Tocantins. Imagina um pivô sozinho fazer 530 hectares, um pivô. Então, 26 torres. Então, nós temos pivô desse tamanho e tem pivôzinho pequeno também. Ó. Veja essa aqui, ó, para de 2 a 10 hectares. Aqui tem uma, duas, três, quatro torres. Ou seja, aquela foto anterior tem 26 torres. Aqui tem quatro torres. Então, tem pivô de tudo quanto é tamanho. Né? Tem grande, pequeno, mas todos eles têm a mesma. Isso aqui é uma usina lá na Paraíba. Veja aqui, para que é um sistema de baixo custo, uma pessoa sozinha. Essa usina aqui, foi lá no Nordeste, é uma pessoa sozinha, ela fica aqui e ela tem uma moto, ela põe essa moto aqui atrás, quando ela vai mudar. Aqui é um gerador de energia para tocar todo o sistema. E ele sozinho, ele inverte as rodas, né? Vê que a roda fica virada na posição para transporte. Quando ele chega, a roda vira automático e ele engata no ponto de captação e faz a mudança sozinho da torre inteira. Acho que se fosse um sistema do carretel enrolador, vai muito mais gente, né? Precisa ter lá no mínimo uns três por turno, precisa ter veículo para transportar, precisa levar óleo diesel, né? Porque a motobomba geralmente é diesel, pode ser elétrico, mas a maioria das vezes é diesel, tem que levar diesel, às vezes o motor dá problema, tem que ter gente para desmontar a tubulação, depois montar a tubulação, trator para esticar o carretel, pessoa lá para acionar o comando do carretel, é bem mais gente, mão de obra, o carretel, do que um pivô central. Mas o pivô é bem mais caro para você comprar. Então, veja a facilidade dele fazer o transporte. E por aí vai. Veja lá, Pereira Barreto, Rio Tietê, lá, os desenhos característicos que formam na lavoura, né, com os pivôs centrais, né, os pivôs central formam esses círculos, né, aonde a gente vê que é bem mais produtivo, né? Então, o cara que tem um pivô central, ele não está preocupado se vai chover, não vai, ele não depende mais de esperar nada, e a produtividade dele dentro da área é muito grande, né? Aonde está funcionando o pivô, então ele permite escalonar a propriedade dele, permite fazer o piqueteamento, permite fazer cana com outras culturas, enfim, dá a possibilidade dele fazer um manejo diferenciado, olha lá, dentro da área do pivô,
como que a produtividade, né, se demonstra bem maior. Lá em Goiás, ó, Minas Gerais, ó, pivô central. Veja que a área sem pivô como é seco. Aí forma uns espaços aqui entre os círculos, né, que a gente vê que não produz. Mas veja no centro como que a produtividade, né, compensa esses pontos. Que queira ou não, aqui, esse meio aqui é onde a circunferência aqui não se tocam, né? Esse meio aqui, com certeza, não dá para irrigar, né? Vai ser menor, não consegue produzir. Mas aonde o pivô passa, a produção é outra história, né? Veja lá, nos Estados Unidos, sem pivô aqui embaixo, e olha lá, sem pivô aqui em cima, e olha a produtividade onde tem os pivôs. Então, aqui cada ponto desse é um pivô? Não. Ele muda o pivô de lugar. Pode ser, cada um seja um, mas ele pode muito bem. Às vezes ele quer o pivô trabalhando só numa fase de crescimento da cultura, ou só no pegamento, ou só no florescimento. Enfim, trabalha numa fase, ele muda o pivô de lugar. Ou pode ter vários, depende aí da eficiência e da necessidade de cada um. Existem pivôs. Acertei errado aqui. Existem pivôs que não são de rodar em círculo, ele roda só para frente. Na verdade, ele não chama pivô central, ele chama pivô frontal. Veja lá, que a própria motobomba, ela se movimenta, ela não é fixa, né? Então, lá na outra extremidade, tem o motor fazendo a torre andar, e na extremidade de cá, ao invés de ser fixa, igual no pivô central, no caso do pivô radial, ele se movimenta. Na própria motobomba, faz a movimentação do sistema como um todo. Então, ele anda em linha reta, não em círculo. Tem suas vantagens para irrigar áreas em formatos que não seja círculo. Vai andando, ao invés de estar fixo, ele fica uma ponta, uma extremidade, fica no canal e vai andando juntamente lá com a outra extremidade, anda na mesma velocidade, o sistema anda como um todo para frente. Tem até pivô central manual. Esse aqui é um manual, você tem que rodar ele com a mão. Você desliga e roda ele em círculo, uma extremidade fica aqui na captação, e você vai rodando ele manualmente, é um pivô central também. Tá? Então, ó, nós falamos da inundação, falamos da aspersão, e vamos falar agora da localizada. Dentro da localizada, nós temos o gotejamento e a microaspersão. Qual que é? O gotejamento, a intenção é pequena vazão. Veja aqui, ó, vazão de 0,5 a 20 litros por hora, meio litro por hora. Ao passo que tem as pessoas que põem lá 200 mil litros por hora, 200 metros cúbicos por hora, tem aspersor que põe meio litro por hora, que não é aspersor, desculpa. Tem sistema de irrigação localizado, gotejamento, que é meio litro por hora. Ou seja, é vazão bem mínima para manter as raízes úmidas. A proposta é diferente, são para pequenas áreas, para culturas pequenas, plantas de porte menor, que exigem pequeninas vazões. Problema, como para vazão é tão pequena, os gotejadores tem que ser bem pequeno, tem que ter diâmetro pequeno, o bico, a ponta de saída. Então, tem bastante problema com entupimento, né? Tem bastantes alternativas modernas tentando resolver, mas é um problema que o gotejador tem entupimento. Nós temos gotejador que se chama online, que você compra a fita e a fita, aqui a tubulação de PVC, de polietileno, e você compra à parte o gotejador e espeta na fita a distância que você quiser, né? Você instala o gotejador a cada distância
que você determinar. Agora, esse chamado online. Aí tem o inline, que já vem o gotejador dentro da fita. Esse aqui você já compra da medida do gotejador que já vem dentro da mangueira. Ou seja, esse aqui você consegue pôr na medida que você quiser. Esse aqui já vem dentro, né? Então, ele já vem inserido. Ele pode, permite regular maior ou menor vazão. Veja aqui, por que ele é delicado, né? Olha o tamanhozinho da ponta que faz a gota, né? Então, a água vem aqui, devagar, ela atravessa tudo esse labirinto aqui, então cai uma gotinha aqui. Então, é sistema que ele é bem preciso, ele é bem arriscado de entupimento, mas é o sistema mais eficiente que existe em termos de economia da água, em termos de manter a planta úmida, mesmo economizando água. Se deixar a planta úmida o tempo todo, com economia de água. Por quê? E a eficiência é alta. Veja que entre as plantas, eu não molho. Aqui, se eu molhar aqui, eu vou estar ajudando quem? A planta daninha, né? Estou dando e jogando nutriente e água fora, desperdiçando água, nutriente e irrigando a planta daninha. Quando eu tenho sistema de gotejamento, eu irrigo só a minha planta, eu irrigo só a minha cultura. Veja aqui, ó, aqui entre plantas está tudo seco, onde fica o mato está seco. E a minha plantinha está lá sempre molhado, à base do gotejamento, né? Então, o sistema tem diferentes layouts, né, que você pode fazer. Você vê que é o dreno, o canal principal, o canal secundário, aí você solta a tubulação. Você tem, é sempre assim, né, um reservatório, uma bomba, um sistema, um tanque onde fica para eliminar qualquer tipo de cavitação, fica o sistema com a solução nutritiva, com os nutrientes, e de modo a evitar a cavitação também, aonde sai o dreno, o canal principal, o canal secundário, e daí saem as fitas, em diferentes formatos, né? Veja aqui, ó, esse aqui colocou a tubulação de polietileno do lado de cima da planta, mantendo a irrigação. Veja isso aqui, ó, colocou uma tubulação ao lado de cada uma. Veja que ambos, a entrelinha não molha, ou seja, você não está desperdiçando água, nem nutriente, muito menos dando água para a planta daninha. Aqui na entrelinha, por isso que a eficiência é alta, a entrelinha continua seca. Aqui, ó, pôs uma linha só no meio, mas com uma vazão maior, onde alcança as duas, né? Veja que aquela anterior aqui, ó, tá uma linha de cada lado da planta. Aqui tá uma linha entre duas plantas, mas com uma vazão maior, de modo que mantém cada linha dessas duas entrelinhas irrigadas. Ó, essa aqui é uma fita passando, mas com uma vazão menor, um gotejador só em cada planta. Aqui, ó, dois gotejadores numa mudinha. Você trabalha um setor, eu trabalho os dois, enfim, te dá uma opção bem grande e da maneira como você quer trabalhar, né? De setorização, layout, enfim. Aqui, ó, a instalação de um sistema de gotejamento, né? A linha principal, essa azul aqui, na verdade, é secundária, né? Essa linha aqui secundária está vindo de uma tubulação principal e dessa secundária sai, não, essa é a principal, essa aqui é a secundária e da secundária está saindo as fitas e a polietileno, onde tem os gotejadores. Veja que aqui é um sistema móvel. Acabou a irrigação, ou o pegamento, ou o estágio que queria irrigar, desmonta e leva embora. Além do gotejamento, nós temos a microaspersão, né? Tem gente que chama isso aqui de bailarina, mas é um microaspersor. O microaspersor, ele forma esses sprays que pega a área pequena, um raio de 1 a 10 metros, ou seja, é um raio bem pequeno. É diferente, o gotejador, ele pega meio litro e faz uma área úmida ao redor da planta, de acordo com a vazão que você está colocando, maior ou menor. O microaspersor, ele forma um spray de 1 a 10 metros em volta. Como ele forma um spray, uma névoa, uma neblina, qual que é o problema? Que ele se perde muito com o vento, muito fácil, né? Então, aqui, ó, vem se expandindo em irrigação de frutífera, mas é vulnerável, vento forte e evapora muito, né? Porque imagina um dia de calor, um spray, ele vai formar vai ter uma perda grande por evaporação. Mas é um sistema que tem alta eficiência em termos de irrigação também, molhar
só o que é necessário. É o sistema de microaspersão. Isso aqui é um microaspersor. Aqui é um gotejador, aqui é um microaspersor. Microaspersor, aqui ó, microaspersor. Veja que ele faz pequenas áreas, né? Logo ao redor aqui, ó, pastagem. Você pode ir movimentando essa tubulação, deixa um tempo molhando no lugar, aí você leva, arrasta, leva para frente. Mas isso é um microaspersor, uma pastagem, ou no gramado. A microaspersão também, quem costuma ver estufa, cada vez mais estão utilizando esse tipo de irrigação, os microaspersores, em barras de irrigação, onde essa barra vai andando e fazendo a irrigação. Então, o sistema, ele fica em cima de carretilhas, assim, né, onde vai recolhendo, puxando, esticando, e juntamente com a mangueira, e os microaspersores vão nebulizando somente em cima da planta, né? Antes jogava por cima, tinha lá no telhado. Qual é o problema? Aqui não atingia a planta tão eficiente, né? Quando fica lá no telhado. Agora, esse microaspersão, através de irrigação nessas barras, que passam logo acima, meio metro, em cima da planta, ajustável, permite uma deposição mais perfeita aí da irrigação. E aí nós temos os sistemas de subsuperfície, gotejamento subterrâneo. Qual que é? Nós vimos o gotejamento superficial, aí tem o gotejamento subterrâneo, que fica enterrado. Tem a posição correta para ficar, né? Veja aqui uma foto aqui, por exemplo, está a 30 centímetros de um pé de café, a 10 centímetros de profundidade, 30 centímetros da raiz, por quê? Exatamente para a raiz e buscar essa água do gotejamento. Quando veja que a raiz, ó, ela busca a água. Então, esse processo onde a raiz cresce, né, o crescimento da raiz favorece o desenvolvimento da planta, porque aumenta a área para interceptar nutriente. Então, quanto maior a raiz, maior a área de interceptação de nutriente, mais a planta cresce. Então, a vantagem, além de disponibilizar água, a distância, essa raiz vai crescer, vai chegar lá próximo. Tem cultura que deve ficar, cultura de ciclo rápido, né? Que nem nós falamos lá do café, ciclo perene, a raiz é desejável que cresça bem. Culturas anuais de ciclo rápido, não tem interesse que a raiz cresça, porque você quer que a planta cresça logo, né? Cresça tão rápido, igual a do café, que é perene, por exemplo. Então, a tubulação, no caso de gotejamento, fica logo embaixo da planta, disponível ali na boca da raiz, para a planta não perder tempo em ficar crescendo raiz, e sim ela já atingir o seu desenvolvimento rápido aqui. Arroz também, ó, irrigação subterrânea em arroz. A instalação de um sistema de gotejamento subterrâneo, veja que aqui é a linha principal, aqui saem as linhas secundárias. Então, aí eu pergunto se alguém já viu como que enterra essas linhas secundárias, essa tubulação de polietileno. Aqui precisa enterrar, né? Aqui precisa abrir a vala. Agora, essa outra aqui, aqui precisa abrir a vala para pôr o sistema, né? De inteligência, de sistema de comando da irrigação. Mas, a mangueirinha que estica, você engata atrás de um trator, tipo de um sucador assim, e liga e vai enterrando sozinho, ó. Olha lá que belezinha. Vai levando a mangueira. Não precisa cavar nada. Só uma haste, um sucadorzinho, olha que beleza. Amarrou a mangueira na ponta, leva embora enterrando.
Quantos metros precisar ir, vai esticando o carretel. E está enterrado, está instalado a irrigação subterrânea. Simples, né? Não tem segredo algum para esticar a tubulação subterrânea. Outro sistema de subsuperfície, nós falamos o gotejamento subterrâneo. Outro sistema de subsuperfície é a elevação de lençol freático, que é um pouco mais, assim, como diria, específico, né, especializado, porque são algumas áreas que é possível fazer. O que que é? Naquelas áreas onde é solo arenoso, que aquela água não para, tem lençol freático embaixo. Solo arenoso, você joga água, a água escorre, percola, filtra e vai embora e sempre está seco em cima. Essas áreas, quando tem um lençol freático raso, você consegue parar o sistema de drenagem e fazer com que esse lençol freático suba, fazendo a irrigação pela elevação do lençol freático, através do suprimento da drenagem, faz com que esse lençol freático. Então, em solos arenosos, isso é possível de ser feito, desde que tenha o lençol freático aí embaixo das raízes, né? Lá tem as raízes, lá embaixo você tem um lençol freático. Então, você consegue fazer essa elevação do lençol freático. É meio específico, meio assim, pouco comum de ser visto, mas existe. Sistemas de mesas capilares, né, que cada vez mais vem sendo utilizada aí na produção de hortaliças e trata-se assim, um substrato específico, aonde dentro dessas mesas ainda não é hidroponia. Dentro dessas mesas circula a água que com o fertilizante e esse sistema higroscópico, esse substrato, ele puxa essa água que está aqui nessas placas porosas em cima da mesa. Então, é uma irrigação de mesa capilar. E a famosa hidroponia, né? Quem nunca viu uma hidroponia? Porque a ideia da hidroponia, a planta necessariamente não precisa de solo, a planta precisa de sustentação e água, junto com os nutrientes, né? Então, se você conseguir dar sustentação para a planta, a água e os nutrientes, a planta não precisa de solo. O solo é para isso, para dar água, nutriente e sustentação. Se você conseguir deixar sustentar a planta em pé, dá nutriente e água, você não precisa do solo. É o que a hidroponia faz. Então, o sistema de hidroponia, as plantas ficam dentro dessas tubulações, aonde ela, igual nós vimos lá no sistema de inundação, ela tem um declive e é um sistema fechado de nutrientes. Dessa maneira aqui. Então, aqui também tem um declive aí por volta de 5%. E como que funciona? Tem um tanque com a solução nutritiva, água e nutrientes. Essa água é bombeada lá na parte mais alta da hidroponia, aonde essa água desce por gravidade, é uma velocidade bem baixa, por conta dessa declividade pequena. Essa água desce, né, por gravidade, cai aqui na vala, no dreno, e volta para a solução nutritiva. Então, reparem que é um sistema fechado, proveniente de uma solução nutritiva. Aqui entra um objeto de bastante estudo, que é a reutilização dessa solução. Quantas vezes você pode reutilizar, né? Porque quando você põe nitrogênio, fósforo, potássio na solução nutritiva e dá para a planta, a planta está absorvendo. Então, a água foi com nutriente e voltou sem. Voltou com quanto nutriente? Você não consegue saber. O que se faz hoje tem os condutivímetros, né? Que é tipo uma caneta assim,
você enfia lá, aperta o botão e aparece no visor aqui a condutividade elétrica. Nós falamos lá na primeira aula, né, que a água pura não transmite corrente, mas o mineral da água transmite. Então, quanto maior a condutividade elétrica, mais mineral tem na água. Ou seja, mais nutriente tem na água, o nutriente que você colocou. Só que, medir a condutividade elétrica não te diz quais os nutrientes que tem. Como a planta absorve o que vê pela frente, se você pôs lá nitrogênio, fósforo, potássio, a planta absorveu só nitrogênio, o seu solo tem, a sua solução nutritiva está só com fósforo e potássio. Ah, tem que fazer análise da água, aí a análise da água vai dar. Agora, você está lá na sua estufa, o laboratório está lá a 150 quilômetros da sua casa e vai te dar o resultado da análise daqui 2 dias. Aí você tem que ir lá buscar, você tem que ir lá levar essa água. E a sua alface leva lá 35 dias para estar pronta. 3 dias é 10% do tempo que você tem. Você não vai fazer isso. Então, tem objeto de bastante estudo em cima disso, de quantas vezes essa água pode recircular. O que se faz na prática é alimentar, porque uma parte dessa água é absorvida pela planta. Então, você tem que completar essa solução nutritiva com água e mais nutrientes. Então, você vai completando com água e nutriente igual a solução original. Só que chega uma hora, geralmente, na metade do ciclo, vamos falar aí, a cada 20 dias, 15 dias, do ciclo de 40 dias, com 15 dias você precisa trocar essa água, por conta disso. E aí o descarte dessa água é também um grande problema de, de, de degradação ambiental, porque muitos produtores vão lá e liberam essa água. Só que essa água pode estar altamente com concentração de algum nutriente, acabar sendo tóxico para o lençol freático e tudo mais. Essa água também não pode ser descartada. Então, um dos grandes problemas das empresas de hidroponia hoje é exatamente a solução nutritiva. O quanto que eu posso reaproveitar e a maneira correta de descartar. Porque eu não posso simplesmente abrir meu tanque e jogar essa água fora porque ela tem contaminantes. O que é o próprio excesso de algum nutriente que porventura esteja em excesso, né? Então você não consegue saber o que a planta absorveu. Você jogou nitrogênio, fósforo, potássio, pode ser que a sua solução esteja só com potássio e um monte de potássio. Aí você vai lá e põe mais potássio. Você não sabe o que tem. Então tem toda uma regrinha aí de utilização da solução nutritiva em hidroponia, tá? Então o sistema é esse aqui, ó. Sempre tem um tanque com solução nutritiva, bombeia, essa água vem circulando e cai novamente na solução nutritiva, então tem um limite desse ciclo aí, quantas vezes que pode ficar recirculando essa água. Aqui é a produção de hortaliças também, veja aqui um sistema de hidroponia, ó, aqui em cima, aqui, vê que é a garrafa PET, ó. Aqui em cima tá as mangueirinhas, onde a água adentra o sistema, no interior da garrafa, vai descendo, aqui embaixo tem o dreno, e essa água retorna para o sistema. Então, veja que a raiz, ó, ela fica, produção de muda é excelente, porque a raiz cresce bem, né, que é um sistema que é o dreno, o canal principal, aqui está descendo, bombeando a água por gravidade, desce aqui por gravidade, né, chega até aqui, na mentira, que é o dreno, aqui é a parte mais alta. Então, aqui, ó, drenou, caiu na tubulação, voltou para a solução nutritiva, voltou para o sistema, então essa água é um sistema fechado. E aí, hoje, tem o sistema de aeroponia. O que é aeroponia? É um sistema de névoa. Aqui nós estamos vendo batata, produção de semente de batata hoje, ali lá de Santa Cruz das Palmeiras, Casa Branca, Mococa, está tendo muito produção de semente de batata semente, pelo sistema de aeroponia. O que é aeroponia? É nebulização de água com nutriente. Deixa o sistema fechado escuro, porque as raízes têm que estar no escuro, mas veja a facilidade de você fazer batata semente no sistema de aeroponia, porque você, como colhe a batata semente? Com máquina, aí tem todo o custo da máquina, tem muita perda da semente, da batata, com as máquinas para colher. Sistema de aeroponia, a pessoa trabalha em pé, faz a colheita só das batatas que estão no ponto, as que ainda não estão no ponto não colhe, deixa lá. Como que é a aeroponia? Então, aqui, ó, mantém as plantas suspensas no ar, apoiada pelo colo da raiz, recebendo pequenas gotículas ou névoa de solução nutritiva por meio das aspersor. Veja que aqui está aberto, né? Isso aqui é uma caixa fechada. Aqui ele abriu a lona,
para mostrar as raízes, que as raízes ficam suspensas aqui, que beleza, ó. Então, tem um sistema aqui, ó, os pulverizadores aqui embaixo, ó, pulverização de água com nutriente, ou seja, a planta está absorvendo da mesma maneira. Aqui dentro fica no escuro, né, porque é a característica da raiz tem que ficar no escuro, e aqui por cima a planta normal crescendo. Olha lá como que é, ó. Um pulverizador pulverizando sobre o nutriente, né, aqui, ó, dentro de uma caixa, a própria caixa com a solução nutritiva é a caixa onde fica a planta. Então, tem lá a caixa com os nutrientes, com água, o pulverizador, você põe a planta em cima e névoa na raiz de água e nutriente. Então, veja lá um sistema de aeroponia. Olha lá, um sistema de aeroponia onde está nebulizando a água pela raiz. Então, veja que é diferente da hidroponia, né? Hidroponia, a raiz está dentro da tubulação. Na aeroponia, a raiz está suspensa, a raiz está aérea, está solta. Aqui, na verdade, é hidroponia, essa foto está errada, que é uma hidroponia. Olha lá, produção de batata por aeroponia. Então, veja que está tudo úmido, lá, está tudo molhadinho as batatinhas. Então, olha lá, economiza água, facilita a oxigenação na raiz, diminui praga, por quê? Porque o solo é o habitat das pragas e dos parasitas, né? Se você tirou o solo, você tirou praga e parasita, e está dando mais oxigênio para a raiz, que auxilia no maior crescimento da planta, aumenta a produtividade, a raiz desenvolve por completo, por quê? Porque não vai ter compactação do solo, né? Sem chance de ter compactação, porque a raiz está suspensa, não tem compactação. Pode produzir até 5 vezes mais, e você pode cultivar mais plantas por metro quadrado. Desvantagem da aeroponia é alto, o custo inicial, grande capital de investimento, falta de energia para o sistema, isso aqui na hidroponia também, então, às vezes manter gerador funcionando, dependendo da sua estrutura, é muito caro. Porém, se acabar a energia para o seu sistema, a planta morre. Então, energia é um grande cuidado. Tem que ter aí para trabalhar com aeroponia e hidroponia também, para não deixar faltar energia, senão para o sistema. Mão de obra especializada, claro, e dificuldade de controle da solução nutritiva, que é o que eu já tinha dito para vocês. Veja que nos Estados Unidos já tem bastante propaganda, hoje em dia, de utilização de aeroponia no quintal de casa lá. Torres de aeroponia, enfeites, no jardim, dentro de casa, olha lá, tudo torre de aeroponia. Olha lá, isso aqui já está no Brasil. Isso aqui é tudo propaganda dos Estados Unidos, ó, sistema de aeroponia. Ó. Sistema onde faz a nebulização, a luz em cima, aí você cultiva na pia da cozinha seus próprios temperos, suas próprias frutinhas, dá para as crianças brincarem. Olha lá, decoração de festa, com aeroponia, decoração do aeroporto, ó, com aeroponia, fazendas aeropônicas, olha lá, fazendas aéreas com sistemas de aeroponia, de irrigação. Tá? Então, já estamos finalizando aí. Então, a gente viu que todo sistema de irrigação, ele é composto, ele tem que ter necessariamente uma bomba de recalque, onde é captada essa água do sistema, as bombas de recalque. Existem bombas que ficam no próprio trator, engatado lá na tomada de potência do trator, onde ele faz o recalque e a distribuição. Veja aqui, ó, ele está fazendo o recalque da água e já jogando, aplicando a água. Olha lá, recalque e bomba, recalque e bomba. Unidade de bombeamento, a bomba. Qual que é a diferença dessa para essa? Quem me fala? Qual que é a diferença? Veja que aqui, ó, aqui o sistema, a pá de hélice está aqui, ó. Aqui também a pá de hélice está aqui, ó. Qual que é a diferença dessa para a anterior? Quem está aí vai falar. Um a diesel e um é elétrico. Muito bem. Isso aqui, ó, tudo isso é um motorzão diesel, só para tocar essas hélices aqui, ó. Ó, tudo esse motor, ó, tanque, os filtros, escapamento,
o radiador, o tamanho do motorzão aqui, ó, só para tocar essa hélice aqui, ou o motor elétrico, mesma coisa, para dar vazão, para dar pressão na água. O sistema bombeando a água de um canal, captando e bombeando a água de canal. Esse aqui é um de vinhaça, veja lá que eu falei. Lembra lá da cavitação? Veja que aqui o sistema, ó, ele não pega a vinhaça, no caso aqui, ou poderia ser a água, direto do tanque, né? Porque se der uma falha aqui e a ponta da mangueira não ficar submersa, sair e entrar ar, né? Lembra que nós falamos lá da cavitação, arrebenta tudo aqui, né? Então veja que a água daqui vem daqui desse reservatório aqui, ó, de 500 litros, deve ser. Então vem daqui e daqui é bombeado. Então, ó, capta por aqui. Capta primeiro nesse tanque e aqui tá bom. Então tudo isso aqui é motor. Tudo isso aqui é motor. Escapamento, tanque, só para tocar isso aqui. Na verdade, a intenção é girar esse eixo aqui para fazer o recalque dessa água. Olha lá, tem que ter na ponta um sistema de tipo um filtro, né, uma tela, para que não entre nada grande que vai danificar o sistema lá de bombeamento, de recalque. Tem que estar submersa, exatamente para não puxar água. No carretel tem um conjunto de guias para enrolar a mangueira, né? Porque se não tiver essas guias aqui, a mangueira vai ficar enrolada tudo num ponto só do carretel, né? Então, esses guias vão fazendo isso, eles vão levando a mangueira para lá e para cá, para fazer um enrolamento adequado. A tubulação necessária para fazer a irrigação são tubulações de alumínio, leves, de engate rápido, só encostar uma na outra, baixar a alavanquinha. Uma pessoa carrega facilmente, um tubo desse. Aqui uma carreta de transporte, ó, veja que aqui tem as prateleiras aqui, onde enche de tubulação, engata 2, 3, 4 carretinhas, uma atrás da outra, leva lá 1.000, 2.000 metros de cano de alumínio, levinho, fácil, carrega na mão, precisa de mão de obra. Cuidados na tubulação, não deixar entortar, sempre quando a gente vê uma poça d'água dessa assim, ó, pode chegar lá perto que vai ter tubulação torta. Quando a tubulação está torta, nesse sentido, ou para baixo, ocasiona vazamento. Então, a tubulação tem que estar totalmente reta, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Tem que ter o calço. Veja que engate rápido. Se não coloca um calço desse aqui, ó, pode ser qualquer coisa, né? Veja que o calço aqui é um montoado de palha para não envergar, né? Se envergar para baixo, vai ter vazamento. O engate aqui não segura esse envergamento. Esse engate só engate mesmo, é rapidinho. Antes trava aqui, travou, fechou. Só que se você deixar o tubo erguido, vai vazar por baixo. Então tem que calçar, não pode ter tá torto nem horizontal, nem verticalmente. Olha lá, captação de água no canal de vinhaça, aqui abrindo o canal, uma valetadeira. O canal, apesar de ter empresas que ainda não revestiram, mas o canal obrigatoriamente deve ser revestido. Por quê? Lembra quando nós falamos que tem a regra para aplicação de vinhaça para não contaminar o lençol freático? Ora, de que adianta você controlar o que você aplica lá dentro da lavoura, mas aqui no canal está infiltrando normal para o lençol freático? Não tem justificativa, né? Falar, lá dentro da lavoura eu tenho um limite de vinhaça que eu posso aplicar, mas aqui no canal fica vinhaça direto infiltrando para o lençol freático. Então, por isso que os canais devem ser revestidos, ou de concreto, ou de manta PAD, manta asfáltica, né? Cada uma tem sua durabilidade. Uma dessa aqui dura 4, 5 anos, mas é bem mais barato. Uma de concreto dura a vida toda, mas é mais caro. Então, os canais têm que ser revestidos. Com relação à captação de água, eu não posso captar água de rio, de onde eu quiser, sem ter a permissão, tá? Veja aqui, ó, polícia flagra retirada de água do rio Araguaia para irrigação. Aqui o que o bonitão fez, ele abriu simplesmente um canal para ele levar a água bem na curva, pegou bem na curva do rio, que a água que é reta, o cara foi lá, abriu um canal e estava roubando água para irrigação. Isso aqui é proibido. Olha lá o canal que o sujeito abriu para pegar água do rio. Isso não pode. Captar água de rio tem que ter permissão e dentro de todo um controle como que chama a permissão para captar água? São as outorgas, né? Então, o governo te dá outorga para utilizar
os recursos hídricos. Para que é a outorga? Para você não tirar mais do que você pode tirar. Quem solicita tem que retirar o máximo onde não vai prejudicar o seu vizinho, né? Porque se eu tiro mais, o meu vizinho fica sem, a indústria fica sem, a fazenda fica sem e a cidade fica sem água. Então, quando a outorga é concedida, é para determinada quantidade de água que você pode retirar. De onde? De qualquer recurso de água, ou lençol freático, ou poço, ou rio, ou do que for, tem que ter a outorga, tá? Então, ela é necessária para isso, para que não tenha problema entre os usuários, né? Que a fazenda de cima te deixa sem. Você não pode, por conta própria, represar uma água, você não pode, mesmo que está dentro da sua propriedade, você assim, vou fazer uma represinha, um laguinho aqui para mim na propriedade, você não pode. Ah, mas a vazão que vai entrar aqui vai ser a mesma lá embaixo, mas não pode, não pode. Você fazer uma represa, você tem que ter uma outorga. E para quem você pede a outorga? Se for algum curso que atravessa, igual lá o Rio São Francisco, nasce em Minas, termina lá no Nordeste, para quem que você pede? É um rio federal, é um rio que cruza diversos estados, tem que pedir para a Agência Nacional de Água. Você pega um rio que nasce e morre no estado de São Paulo, não lembro algum que nasce e morre em São Paulo, Piracicaba, nasce e morre em São Paulo, então você tem que pedir para o Departamento Estadual de Água, que é a CETESB, tá? Então, se é rio nacional, pede para a Agência Nacional. Se é rio estadual, você pede para a Agência Estadual, no nosso caso aqui de São Paulo, é a CETESB que te dá outorga, autorização de uso de água, tá? Então, para tudo que você for fazer na água, você tem que ter outorga, que é derivação, derivação de água, captação de uma parcela de água, de um corpo d'água para consumo, para empresa, para produzir, para irrigar, o que for. Extração de água de aquífero, lançamento em corpo d'água, tá vendo? Você também não pode lançar esgoto ou outros líquidos na água. Você precisa ter outorga, tanto para retirar, quanto para lançar líquido dentro de um rio. Você também pode. Você também tem que pedir. Isso aqui vale para tudo, vale para a prefeitura, vale para o governo, vale para a firma, vale para todo mundo. Você tirar ou jogar, você tem que ter outorga da CETESB, no caso de São Paulo. Tá? Então, veja aqui, ó, antes não tinha uma fiscalização, mas esse aqui o mais recente que eu consegui, o dado de 2015, né? Veja aqui, em 92 não tinha nenhuma outorga, ninguém pedia. Veja que em 2015, ó, 12 mil outorgas no ano de 2015, agora em 2020 já deve estar com mais de 15 mil outorgas solicitadas no estado de São Paulo, porque é passível de multa e com certeza tem fiscalização de utilização dessa água. Só para a gente encerrar, que vocês já devem estar cansados de tanto me ouvir, só vou comentar o que é a drenagem. O que é a drenagem? Drenagem é a retirada do excesso de água do solo, para permitir o plantio, para que dê condições de aeração, estruturação e resistência para entrar com máquinas, para entrar com plantio, para entrar com sua lavoura. Então, retirada do excesso de água, de chuva, né? De irrigação, não é para ter excesso, porque a gente irriga na quantidade correta, tá? Porém, pode ser necessário fazer drenagem de água de irrigação também, evitando danos maiores, inclusive de salinização, dependendo da água, tá? A drenagem é algo relativamente simples, você coloca uma tubulação enterrada, um cano corrugado entre brita e areia. Veja que em Gramados hoje, quase que obrigatoriamente, tem sistema de drenagem. Veja aqui está o campo, aí coloca terra e areia, a original. Coloca uma areia grossa, camada de brita, um cano corrugado, mais brita, e aqui o solo original. Então, veja que essa água passa por gramado, passa pela areia, passa pela brita de forma quase que livre, né? Porque a areia e brita não retém água, e entra aqui no sistema de dreno. E esses drenos, aqui o dreno secundário, e entra no dreno coletor, que você elimina, e aqui para baixo é o solo original. Então, o que você faz? Você vai tirando as camadas de modo a pôr areia, brita, cano e brita. Então, esse cano, ele é um cano corrugado. Eu já mostro qual que é o cano corrugado. Veja que um sistema de irrigação, ó, gigantesco. Veja que uma máquina aqui fazendo
Sistema de drenagem gigantesco. Ó. Veja uma máquina aqui fazendo sistema de drenagem. Veja aqui os drenos secundários. Aqui é a vala principal, o dreno principal. Então, veja toda essa área aqui era uma área inundada, uma área encharcada, aonde puseram a tubulação de drenagem com declive, essa tubulação cai no dreno principal, conforme ilustra aqui, ó. Veja que aqui, ó, tem a tubulação, onde despeja essa água no dreno principal. E aqui o sentido da água, por isso que tem que ter também um projeto ambiental, para fazer um projeto de drenagem, porque isso aí vai gerar um fluxo de água, onde você tem que ter um destino correto e permitido para despejar essa água. Mas nada mais é aqui, essa aqui é uma vala de drenagem, então lá dentro tem a tubulação, e aqui escorre para a vala de drenagem, a gente costuma ver essas valas de drenagem aí até dentro das cidades, a gente costuma enxergar as valas de drenagem barranco para drenar a água. Veja aqui um sistema de drenagem Jardim lá, brita, agora ele pôs o cano corrugado, agora vai pôr mais brita, fechar o cano com brita, pôr areia e voltar o solo por cima. Aí o sistema de drenagem aqui, um cano corrugado de PVC, de polietileno, aliás, ó, aqui embaixo não tem furo para a água não sair, né? O cano poder levar embora. Mas aqui ele é todo furadinho. Então a água entra por aqui. Olha lá, brita, cano, mais brita e volta o solo por cima. Então é isso, você tem que fazer numa hora que você consegue entrar com essa tubulação, ou você já começando a drenar, inserir a tubulação numa área, numa ponta de uma área, você já consegue drenando lá no centro, né? Que nem aqui está encharcado, mas conforme você for drenando aqui, colocando as britas e a tubulação desse lado, essa água de cá vai escorrendo para lá, você consegue drenar a área toda como de maneira uniforme. Certo, pessoal? Falei bastante. Cadê vocês? Deixa eu encerrar a gravação por aqui, para a gente encerrar a disciplina.